Quando eu entrei na Polícia Civil no Rio de Janeiro, comecei a me envolver com algumas questões da própria instituição, melhoria institucional. Foi quando eu comecei a ter algumas informações sobre Bettini, que nessa época também ele já demonstrava esse interesse em não só atuar na atividade, mas assim, lutar por melhorias na classe, ele como agente e eu na época como investigador. Aí o tempo foi passando, né? Por coincidência, eu passei aqui para delegado aqui no Paraná e fui lotado numa delegacia de uma região que ele atuava. Aí eu conheci pessoalmente. E de lá para cá a gente começou a conversar e ter uma amizade. Eu tive oportunidade, logo quando eu cheguei, de trabalhar alguns inquéritos, né, que ele fez parte. Assim, nada de negativo a falar da postura dele, sempre foi uma pessoa que demonstrou ser muito correta, não só demonstrando, né, pelos atos, a gente vê que ele é uma pessoa bastante séria, íntegra, uma questão de caráter, né, que são coisas que hoje em dia, né, a gente vê que não é um atributo que seria um atributo normal de todo mundo. O caráter passou a ser um atributo raro, né, nas pessoas, ter caráter, ter palavra. E esse tipo de coisa a gente encontra, assim, toda vez que eu precisei e falei com ele, a gente trocou uma ideia, o que foi acertado, o que foi conversado, foi cumprido de uma maneira natural, sem forçação, que demonstra que é simplesmente ele segue o caráter que ele tem. E é isso que o diferencia dos demais. O que eu vejo no Bettini do passar do tempo é que ele seguiu um sentido contrário do que a maioria das pessoas seguem, né? Ele foi amadurecendo, inclusive algumas coisas que atrás ele defendia, ele foi lapidando num sentido mais pragmático. O que a gente pode fazer para as coisas melhorarem? Não à toa que ele ingressou, né, encabeçou o programa Vigia, que é um sucesso. É um cara que ele tem todo aquele conhecimento, mas ele nem por causa disso ele quer dizer que ele é superior às outras pessoas. Ele está sempre aberto ao diálogo, ele está sempre aberto a passar o que ele conhece. Ele se coloca no mesmo patamar, passando o conhecimento que ele tem e mantendo um diálogo que faz agregar bastante gente, né? O Bettini é conhecido fora principalmente pelo caminho que ele traçou, principalmente nessa questão, ele não se limitar só à instituição e procurar conhecimento em outras instituições. Essa sinergia que ele conseguiu fazer por exemplo, ser cursado pelo BOP lá do Rio de Janeiro, de criar laços com diversas instituições, e não só no período que ele era operacional, mas depois mantendo contato com outras instituições, outros órgãos de outros estados, criando todo um network, né, uma rede de contatos, para justamente desenvolver esse pensamento voltado para o desenvolvimento da polícia, desenvolvimento da atividade de segurança pública, que o importante é a gente desenvolver nossas habilidades e interoperabilidade entre organizações para que a gente combata o inimigo comum, que é o crime. E a ideia dele de desenvolvimento da polícia é uma ideia agregadora, de agregar sem vaidade, e eu acho isso bastante interessante para as instituições policiais, né, porque acaba trazendo todo mundo para que todo mundo quer fazer, combater a criminalidade, do operacional ao político, assim, né, podemos dizer. Porque ele conheceu, ele veio no meio operacional, ele se destacou no meio operacional e foi para outra seara totalmente diferente, que é a parte de administração, que é a parte mais política, né, e soube se dar bem nos dois cenários, conhece muito bem os dois cenários, então acho que ele é a pessoa mais gabaritada que eu conheço na área de segurança para, assim, representar as instituições de segurança e, com isso, melhorar o nosso sistema de persecução penal, que ele é bem engessado. Mudanças têm que ser feitas, de maneira urgente, inclusive.